junto com o grupo. Ele não vê a hora de voltar ao Flamengo, vestir a camisa essa que ele vai usar, número 12, que foi aposentada pelo Flamengo em homenagem à torcida. Disse que vai pedir emprestado. Lembrou algumas histórias do Flamengo do passado, também lembrou de seleção brasileira e muito mais. Escuta aí. Pensei bastante após a minha rescisão com o Benfica. Eu vi com bons olhos, juntamente com muitos amigos, parentes, enfim, flamenguistas, que diziam que eu não poderia encerrar a carreira sem fechar essa página, né? Que seria a última página da minha passagem pelo Flamengo. E eu venho realmente para somar, venho para colaborar dentro daquilo que o clube precisar, vestiário, enfim. Venho com muita responsabilidade, acima de tudo, porque não vou me comportar diferentemente de como eu me comportei na minha carreira inteira, que foi ser muito profissional. E venho com o sonho de encerrar uma carreira ganhando título. O fato de jogar ou não jogar não é uma coisa que vai me incomodar. Eu acho que isso vai dizer ao campo, né? Eu vou trabalhar para poder jogar, é óbvio, como o Diego, como outros goleiros vão trabalhar para jogar, mas sempre com muito respeito. Eu também agradecer aí pelo número 12, que sempre foi um número que eu sempre abracei, sempre me identifiquei. Eu sei que esse número pertence à torcida, mas eu estou pedindo emprestado somente durante 3 meses, entendeu? E a gente vai usar, na verdade, essa camisa juntos. Minha história na seleção foi uma história muito bacana. Infelizmente, aconteceram coisas no meio desse percurso que a gente não contava, mas são riscos que você corre que na carreira normal e que você não planeja, enfim, mas que eu faria tudo de novo. Júlio César afirmou em algumas entrevistas que não encerraria a carreira no Flamengo. Disse que mordeu a língua, mudou de opinião, também por conta da estrutura do Flamengo atual. Elogiou muito o centro de treinamento, falou muito sobre esse Flamengo versão 2018, versão 2017, o atual Flamengo, na verdade, em todos os sentidos. E isso pesou muito para a volta dele. E lembrou até de uma história lá do passado, quando teve que comprar um ar-condicionado para a sala de fisioterapia. É verdade, porque o nosso maior ídolo, Zico, chegou na sala de fisioterapia do clube e não tinha um ar-condicionado. E o Zico falou, não é possível que não tenha um ar-condicionado, que está muito calor. Saí do treino, passei num shopping, não sei nem se pode falar, mas passei num shopping, comprei um ar-condicionado e botei na sala de fisioterapia. Vou aproveitar esses 3 mesezinhos de um Flamengo completamente diferente daquilo que eu vivi lá atrás, né? De receber em dia, apesar de ser um salário simbólico, né? Eu queria assinar até em branco, mas em branco eu não pude assinar. Júlio César, aos 38 anos, está de volta e vem cheio de esperança de encontrar um Maracanã lotado e, por que não, conquistar o Campeonato Carioca. Juliano Lima, do Centro de Treinamento Ninho do Urubu, para o Fox Sports. Aí eu lanço uma pergunta, é reforço? Eu acho que é. Eu não faria esforço para contratar, mas o Flamengo não está fazendo esforço para contratar. O que eu acho impressionante, assim, e todo mundo sabe que eu adoro usar número para exemplificar coisas. Acho que quando você lê bem o número te joga na cara do gol em algumas situações. O Júlio César, no caso do Júlio César é o contrário. Porque assim, a torcida do Flamengo gosta muito do Júlio César. Não vou nem usar a palavra ídolo, quem quiser usar a palavra ídolo está sendo usada a todo instante. A torcida gosta dele, gosta muito dele. Agora, você pega os números dele no Flamengo, ele jogou 284 partidas e tomou 388 gols. Ele tomava 1,36. Por quê? Porque ele era mau goleiro? Não, porque o time era uma porcaria. Naquele período, 2004, 2003, 2002, brigando para não cair. Ele tomou... Salvou do rebaixamento, Salvou do rebaixamento em 2004. Contra o Palmeiras. Ele tomou 5-1 do Vasco, ele tomou 4-1 do Fortaleza, ele tomou 5-1 do Vitória, ele tomou 6-1 do Atlético Mineiro. E a torcida adora ele. Ele jogou 284 partidas e perdeu 92. A cada 3 partidas, o Flamengo perdia uma. E a torcida adora o Júlio César. Então, quer dizer, nesse caso, o número vai ao contrário. Porque é preciso... Você olha o número e fala assim, por que a torcida adora? Porque o time era fraco e ele salvava. E ele salvava muito. E ele vem para 3 meses porque ele gosta do Flamengo e que ele quer encerrar a carreira. O único risco, ele vai jogar o período que o Diego Alves está fora. Então, ele é uma boa opção. O único risco é tirar um pouquinho de espaço do César, que vai esperar um bocadinho mais. Ele não vem de uma grande temporada no Benfica, ele foi 3 vezes campeão português, mas na última temporada das 34 rodadas, ele jogou 7 e mais uma que ele entrou no segundo tempo. 7 de 34, o Ederson era o titular, ele também não era o reserva de um goleiro qualquer, ele era o segundo goleiro do Benfica com o atual goleiro reserva da seleção brasileira.
Então, era um momento importante, foi campeão português. E acho que ele vem para um período para receber as homenagens devidas para um goleiro que foi tricampeão carioca, que foi campeão da Copa dos Campeões, e que deixou um legado grande, porque a torcida gosta dele, apesar de todos esses números. Me vem aqui a cabeça, ele vem na temporada passada, ia ser titular quase a temporada toda, né? Seria. Porque o Flamengo teve problemas sérios com todos os goleiros, né? O Júlio pode tirar espaço do César, como o PVC lembrou. São 3 meses, né, Quesada? Será que tira tanto É, assim? mas e depois de 3 meses? Você tirou 3 meses espaço de um cara que no ano passado pegou uma bomba na mão e conseguiu dar resultado, mesmo não sendo um goleiro utilizado. A propósito, a história do César é a coisa mais maluca que existe, porque ele saiu da Sul-Americana para a inscrição do Diego. Diego se machuca e ele volta, depois da comprovação médica que o Diego não tinha mais condições, ele volta a ocupar essa condição e vira titular porque o Muralha não estava bem. Me preocupa essa coisa dos 3 meses. Eu gostaria de ver um contrato de 1 ano. De 1 ano. Para mim, contrato tem que ser de 1 ano. Só para 3 meses, não. Há um detalhe. E se o Júlio jogar tudo nesses 3 meses? Para. Eu não sei. O que me incomoda é essa coisa dos 3 meses. Eu já falei isso lá atrás. Até porque falaram que iam ser 6 meses só. Na metade do ano, o contrato terminaria. Eu acho que 3 meses é um contrato... Não me parece ser profissional isso que está sendo oferecido ao Júlio. 3 meses, para mim, enfim, não parece ser um negócio profissional. Talvez a intenção não seja essa mesmo, né, Edmundo? Eu acho que a intenção é homenageá-lo. Eu não sabia aí da informação de que o Diego não volta nos próximos meses. E aí o meu medo era o seguinte, preocupação de que o Diego voltasse, assumir a titularidade, Júlio César reserva, né, para jogar ali alguns jogos importantes, e aí o César voltasse novamente. Isso pode acontecer. A terceiro goleiro. Acho que seria muito ruim para o menino que vem numa evolução. Agora, isso não é um problema meu, é do Carpegiani, que vai escalar o melhor, e me parece que o Carpegiani tem esse tipo de atitude, não escala pelo nome e sim pela performance. Mas eu acho muito merecido que jogadores que prestaram bons serviços ao clube sejam homenageados ao fim de carreira. Uma carreira até que termina precocemente, porque os goleiros conseguem estender um pouco mais. Mas por tudo que eu vi do Júlio César, até na despedida dele no vestiário lá do Benfica, dá uma demonstração de caráter, de boa índole, dizendo que já não conseguia mais responder aos treinamentos, responder aos jogos e que por isso ele preferia se recolher, se retirar do futebol. Então, ao contrário do que pensa o Quesada, eu sempre penso o contrário a ele. Tô brincando, Quesada. Eu acho bacana, acho muito bonito, eu acho que é merecido por uma carreira tão brilhante como teve o Júlio César. Eu não tô deixando de reconhecer a homenagem, tá? Que fique bem claro. Eu só estou dizendo que para mim seria legal, se eu fosse dirigente, eu não sou dirigente do Flamengo, mas se eu fosse, eu faria um contrato mais extenso. Porque a homenagem, basta fazer um jogo de despedida para o jogador com o Maracanã lotado, é uma homenagem. Ele está vindo para jogar partidas profissionais. Mas aí, ele vai enfrentar num clássico decisivo, um Vasco, talvez um Fluminense lá na frente, um Botafogo. Aí a homenagem fica de lado. Ele vai ter que ser profissional a ponto de jogar uma partida em alto nível. É isso que eu estou discutindo. A homenagem é outra coisa. Poderia se fazer um grande jogo no Maracanã, Flamengo contra Flamengo, ok. Estaria também pago a homenagem. Paga a homenagem. Eu estou falando do que ele pode oferecer tecnicamente. Ele vai entrar em campo e vai jogar em alto nível? Essa é a discussão. Mas se você talvez fizesse um contrato de 6 meses, você cacifaria que ele é um reforço, que foi o que eu perguntei. E aí você não está o colocando como reforço, até pelas cifras divulgadas. E a gente não pode esquecer do outro lado que o torcedor ainda está cobrando um lateral. E outra coisa, se você fizesse um outro homem de frente, o torcedor ainda está cobrando outros reforços. Um contrato de 6 meses permitiria mais tempo, o que o Edmundo falou, do César virar terceiro goleiro. Eu acho que existe até um risco de acontecer isso, mas teoricamente o Diego Alves vai poder voltar em março. Aí tem março, abril, maio. Tem recuperação, pode acontecer isso que você falou. Não volta jogando, né? Tem que recuperar, é uma contusão séria. Por isso que eu acho que 3 meses é um período em que ele é
uma referência enquanto o Diego Alves não está na melhor forma física. Se fossem 6 meses, você aumentaria esse período de intersecção do Diego Alves com o Júlio César. Enfim, e depois assim, abril começa o Brasileiro, mas em seguida tem paralisação para a Copa do Mundo. Sabe o que é? É que assim, é contraditório se eu pensar de forma diferente, porque eu sou um dos maiores defensores da categoria de base. Quando se tem qualidade. Eu defendo muito essa garotada, vamos falar especificamente do Flamengo. Nós vamos falar que a Júlio César o que seria de César. Mas aí você... Mas não pode dar ao César alguma coisa, a chegada do Júlio César? Vocês viram o que o César fez no ano passado? Mas ele não pode tirar um proveito da chegada do Júlio César agora? O proveito é jogar, Milton, para. Jogador tem que jogar. No dia a dia, nos treinos, você liga, nada. você liga na TV e vê. Que isso, o César é goleiro pronto. O César que jogou as semifinais e finais da Copa Sul-Americana. Mas ele pode ser titular e pronto, mas ele é goleiro pronto, mas não conviveu no vestiário ali com nenhum jogador que jogou a Copa do Mundo. Eu estou discutindo aquilo... O Júlio César jogou a Copa do Mundo, o goleiro que jogou a Copa do Mundo. Estou discutindo isso que você está falando. Não dá para tirar nada? Não, acrescentar é jogar. O cara tem que jogar. Ver o Maracanã lotado, cobrando, ele fazendo... defendendo o pênalti. O Júlio César foi o melhor goleiro do mundo. Em 2010, o Júlio César era o melhor goleiro do mundo. Antes da Copa do Mundo, né? Campeão da Champions League pela Internacional. Se o Júlio César, que foi o maior goleiro do mundo, foi reserva do Ederson no Benfica, porque ele entendeu que o Ederson estava melhor e não reclamou, e ficou no banco pro Ederson a temporada inteira ali sentadinho, fez 7 de 34 jogos na Primeira Liga. Se o César estiver jogando muito, o César vai jogar. E o Júlio César vai esperar. Isso depende do Carpegiani. Acho até que ele, na boa, não quer jogar. Ele quer fazer a despedida. Ele quer estar ali no grupo, mas não sei se ele quer jogar. Eu acho que, na minha opinião, foi uma boa contratação. Embora os números do PVC aqui, que é o cara dos números, diz que ele tomou muitos gols, mas eu me lembro que em 2004... Mas você entendeu o que eu falei? Entendi. Os números, só isso, apesar dos números, a torcida adora ele. Mas ele fez muita coisa. É ótimo. Foi ótimo. E fez uma grande defesa. Eu apitei esse jogo, foi em Juiz de Fora. Flamengo e Palmeiras. Era o jogo em que o Palmeiras, se o Flamengo perde, é rebaixado. Gol do Felipe Melo. O gol do Juan, de cabeça. Tá? E o Júlio César fez uma defesaça lá, que se aquela bola entra, o Flamengo podia ter caído. Mas enfim, é um goleiro experiente. Eu penso que essa que sempre se aprende na vida. Tá? E tu ter a possibilidade de tu trabalhar com um cara, esse jovem do Flamengo aí, tu trabalhar com um cara que foi o melhor do mundo, conforme diz o PVC, que defendeu a seleção brasileira, um cara que é humilde, que é respeitado, não, entendeu? Que tem um caráter que já demonstrou em outras oportunidades. Só tem a somar, só tem a somar. E parabenizo até a diretoria do Flamengo pela prudência, tá? Porque tem outras diretorias que fazem cortesia com o chapéu alheio. Renovam o contrato de jogadores que já estão em fim de carreira por 2 anos, pagando uma exorbitância, né, e depois não sabe por que o clube está quebrado. Então, eu acho que é uma prudência do clube, tá? Há um goleiro que tem todas as condições, né, de defender nesse período aí o Flamengo. Então, eu parabenizo por essa contratação e tenho certeza que ele terá boas atuações aí, porque é um goleiro e um goleiro muito experiente. Tem outro lado também, né? Se tiver boas atuações, quem sabe ao fim de 6 meses aí não pode renovar? 3 meses. Toma o gosto e fica até o fim da temporada. Ele disse que não, né? E o Flamengo disse que não também. É isso que eu estou dizendo. Disseram claramente que não. É isso que eu estou dizendo. Eu gostaria de receber essa notícia assim, contrato de 1 ano. Isso me parece mais profissional, entende? Um cara vai estar à disposição 1 ano. Na hora que você precisar do Júlio César, digamos que ele seja o 3º goleiro. Tem lá o Diego... É o titular, o César é o 2º goleiro e ele é o 3º goleiro. Na hora que tiver um clássico, um jogo importante, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o cara que vai entrar e vai servir o gol do Flamengo sem a gente levantar nenhum tipo de dúvida em relação ao que ele ainda pretende com a carreira. Para mim, 3 meses, eu particularmente não gostei. Ou faz um contrato longo... Ou faz só uma homenagem no Maracanã? Mal comparando, o Palmeiras tem lá 3 goleiros. Tem 3 goleiros. Os 3, qualquer um deles podia ser titular, né? O Flamengo também vai ter. Mas ninguém vai encerrar a carreira em 3 meses. Júlio César vai falar sobre isso mais tarde, quando estiver aqui no estúdio do Fox Sports. Esse clube que ele está se despedindo na cena que a gente está vendo é um clube especial. Hoje é um clube diferente. Está muito mal no Campeonato Português esse ano, está em 3º lugar, mas é um clube diferente.
E ele foi feliz lá. 3 temporadas que ele ficou lá, ele foi feliz as 3 temporadas. E aí esse tá mal é porque tem Porto, e tem Benfica Foi tetracampeão português. Se não tiver entre os 2 primeiros, tá mal, né? Tetracampeão pela primeira vez na história. O Luizão é símbolo do clube também. Enfim, o Ederson que passou por ali, agora foi embora para o Manchester City. Eu fiquei pensando também nisso que você está falando do profissionalismo, Quesada. Eu fiquei pensando em exemplos parecidos. Não é tão comum a gente ver exemplos assim no futebol internacional, mas tem alguns. Mesmo o caso do Tevez agora, que é de voltar para casa, mora com um contrato de mais tempo. O Lampard, quando voltou para o Manchester City, o Lampard saiu do Chelsea para o New York, que era o time do Sheik, e aí ele voltou para o Manchester City para fazer uma temporada, para ficar um período da temporada e depois voltar para o New York. Parece que, eu acho que, claro que o futebol na Europa é muito mais organizado do que aqui. Mas de vez em quando você pensa umas histórias parecidas. A história do Emerson Sheik é parecida? Mas ele tem 6 meses, né? E o Sheik não fechou a porta para mais 6 meses. Vai depender do que ele conseguir fazer. E a necessidade é diferente também. O Corinthians precisa de um atacante. O Flamengo, acho que foi o Edmundo que falou. Qual é a necessidade de contratação para qual posição do Flamengo? Não é para o gol, concorda? O Flamengo precisa de 2 laterais. Mas eu volto de repente mais um homem para frente. Não é reforço, é uma homenagem. Entendeu? Se o Júlio César quisesse jogar, teria ido para um outro clube onde ele poderia jogar. Eu entendo assim. A gente não sabe de fato qual é a intenção nem do Júlio César, nem da diretoria do Flamengo. Me parece, da diretoria do Flamengo, em homenageá-lo e ele ter a sensação de que terminou a carreira dele com a camisa do Flamengo. Mas, com o Diego Alves fora e só o César e o outro menino, Thiago, a experiência dele vai agregar muito no dia a dia, no treinamento, nos conselhos, enfim, tudo isso é de suma importância. Então, é um casamento legal, um casamento bacana, que pode dar certo. Mas como ambos já estão dizendo que não há possibilidade de estender o contrato, me parece que é uma homenagem. Um homenageando o outro, um homenageando e o outro agradecendo a homenagem. Né? No período em que o Flamengo precisa de uma referência no gol ali, porque o Diego Alves está no período de recuperação. Agora, vamos criar o cenário. Júlio César vira titular e agarra tudo. Aí a Júlio César, o que era de César. Amigo, renova o contrato até o final da temporada. Mas pode acontecer. Agora, se for a intenção jogar. Se o Júlio César emprestar experiência ao César, aí é a César o que era de Júlio César. Com toda certeza. Concordo plenamente, PVC. Não é? O cara em casa não entendeu nada. Que César pra lá, Júlio César pra cá. Embolou meio campo inteiro, enfim. É isso, Júlio César de volta ao Flamengo, 3 meses de contrato. Não é um contrato de risco, até porque a intenção é fazer uma homenagem. Fazendo paralelo lá com o Emerson Sheik, que tem um contrato, entre aspas, de risco, né? Porque precisa produzir para alongar esse tempo de contrato com o Corinthians. Mas é muito mais fácil jogar no gol. E se a sua defesa estiver muito bem montada, do que jogar no ataque. Agora eu vou conectar você. Você está falando isso porque você não foi goleiro. Vamos ao Corinthians, Gudrian Neufer, e notícias do Timão aqui no Expediente Futebol. Olá, amigos do Expediente Futebol, uma semana decisiva.